Texto que se encontra no livro de Josué, capítulo 14, versículo de 6 a 15. Josué, capítulo 14, versículo de 6 a 15. Hoje é o culto de abertura, neste culto de abertura da nossa campanha de missões nacionais. Nós queremos trazer uma palavra sobre isso. Queremos trazer uma palavra sobre a importância de nós avançarmos, de nós continuarmos conquistando o território e ganhando nossa pátria para Cristo. Então, em Josué capítulo 14, versículo 6 até o versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, o homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que já estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos dê a compreensão do texto bíblico, que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações e que nós possamos avançar, Deus, na propagação do teu reino em nossa pátria, Deus, para que a nossa pátria possa conhecer o Deus que nós conhecemos e possamos dizer que a minha pátria é do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nessa campanha de missões nacionais que nós iniciamos hoje, a campanha que durará 3 meses, mês de setembro, mês de outubro e mês de novembro, nós temos um alvo a alcançar, um alvo muito fácil de alcançar, um alvo de R$3.000 é o nosso alvo, o alvo dessa igreja, e nós conclamamos a todos a participar dessa campanha, porque nós temos que avançar na propagação da palavra. Minha pátria para Cristo, esse é o tema da nossa campanha de missões nacionais, irmãos. Você gostaria de viver num país onde Jesus Cristo é o Senhor? Minha pátria para Cristo, esse é o nosso tema. A divisa que nós já lemos está em Josué, no capítulo 13, versículo 1, o texto que diz que há muito ainda a ser conquistado, muita terra a ser conquistada, e é verdade, irmãos.
há muita terra a ser conquistada. A nossa pátria ainda não foi completamente evangelizada, irmão. Por mais que nós achemos que nós vivemos num país cristão, mas ainda há muitos lugares não alcançados. Ali atrás tem um cartaz no quadro de aviso. Depois, se você tiver curiosidade, você vai lá dar uma olhada. Ali tem os nomes de todos os missionários da nossa Convenção Batista, em cada região, em cada estado. Há estado ali com apenas um missionário para o estado todo, o estado do Amapá. E há estado ali com 50, 60. Há ali também naquele cartaz uma marcação de um símbolo preto, marcando lugares que não foram alcançados. E pasmem, o leste do nosso estado de Pernambuco, o oeste do nosso estado de Pernambuco está marcado de preto lá como local não alcançado. E outros lugares no Brasil. Há ali também marcado de azul alguns pontos onde já há o projeto Cristolândia da nossa convenção. Para quem não sabe, a Cristolândia, ela atua no combate às drogas, principalmente ao crack. Onde há uma Cracolândia, há uma Cristolândia. Em vários lugares do Brasil já tem a Cristolândia, mas ainda não está presente em todos os estados. Em Pernambuco não há Cristolândia. E como seria bom se houvesse? Então nós temos que avançar. Meus irmãos, é verdade, ainda há muita terra a ser conquistada. Nossa pátria não foi completamente evangelizada. E se nós queremos que a nossa pátria seja de Jesus Cristo, nós precisamos avançar. Olha, as pesquisas feitas por nossa convenção, os dados levantados, dizem que são mais de 2.265 municípios sem a presença de uma igreja batista. 2.265 municípios sem igreja ou congregação batista. Olha quantos espaços ainda não alcançados por nós. Ainda há também o que nós chamamos de vazios missionários. Você sabe o que é vazios missionários? São espaços onde não há sequer um missionário. Como na ilha de Marajó. Na ilha do Marajó não tem um missionário sequer. No sul do Brasil há regiões que não tem missionário, regiões ribeirinhas e regiões indígenas. Os indígenas ribeirinhos também não há muitos. Olha, são 162 etnias não alcançadas no nosso país. E são 105 etnias não engajadas, ou seja, onde já tem alguém lá falando, alguém que já está lá, mas eles não estão engajados, né? Eles não há um trabalho feito ainda, não há um projeto. Além disso, irmãos, para você ver que o nosso país ainda não foi completamente alcançado, nós enfrentamos um problema muito comum e conhecido como evangelismo em massa. Sabe qual é o problema do evangelismo em massa? Quando nós algumas igrejas, né, quando fazem algum trabalho e evangelizam multidões, e ali, por exemplo, num estádio de futebol, 20.000 pessoas se convertem. Isso é um problema, porque essas 20.000 pessoas convertidas vão ser acompanhadas por quem? Discipuladas por quem? Vão congregar em que igreja? Quem vai na casa deles? Quem vai visitar? Quem vai saber se eles deram continuidade na caminhada? Esse problema do evangelismo em massa nós vemos esse problema nos índices de crescimento. Nós temos nos últimos anos crescido no nosso país o número de evangélicos. O número de evangélicos tem crescido, mas a corrupção também tem aumentado.
Do mesmo jeito que cresce o número de evangélicos, irmãos, o país não apresenta uma mudança, cresce a corrupção, cresce também o número de divórcios e cresce também a decadência moral. Se cresce o número de evangélicos, por que a nação não muda? Por que a moral ainda continua piorando, a decadência moral? Por que a violência continua aumentando? Por que o número de divórcios também? Sabe por quê, irmãos? Evangelismo em massa. Os números indicam que há muitos evangélicos, mas na verdade são evangélicos nominais. Pessoas que se dizem evangélicos, mas não tiveram vida transformada e conversão genuína. Então isso nos mostra um quadro que é pior do que nós imaginávamos. O Brasil está longe de ser completamente evangelizado. Ainda há muita terra a se conquistar. Mesmo aqueles que já se dizem cristãos, que ainda precisam se converter verdadeiramente. Sim, irmãos, apesar dos avanços, o Brasil não está totalmente alcançado, por isso nós precisamos continuar avançando. E o texto que é a divisa da nossa campanha nos lembra que há muita terra para conquistar, Josué 13:1, parte B do versículo. E hoje eu quero falar com você sobre esse texto que nós lemos, com o título dessa mensagem, Chamados para Avançar. Diga para a pessoa que está do seu lado, você foi chamado para avançar. Não, mas diga de verdade, irmãos. Você foi chamado para avançar. Nós precisamos avançar, irmãos. Se nós quisermos ver nossa pátria para Cristo, olha, nós temos o desafio de continuar, de avançar, até que toda a pátria seja alcançada para Cristo. Olha o texto aqui que nós lemos em Josué capítulo 14, do versículo 6 ao 15. Conta a história de um homem chamado Caleb. E quem é Caleb? Caleb foi um homem que ele foi espia da terra prometida. Quando ele tinha 40 anos de idade, quando ele tinha a minha idade, eu tenho 40, viu, irmãos? Quando ele tinha a minha idade, ele foi enviado para espiar uma terra que Deus prometeu dar ao seu povo. E Caleb foi um espia. Agora, no texto que nós lemos, Caleb tem 85 anos. Já se passaram 45 anos. E a terra ainda não foi conquistada. O povo não avançou. 45 anos. Agora, 45 anos depois, Caleb mais uma vez pede para conquistar a terra. Pede o direito para conquistá-la. Caleb, meus irmãos, ele era um homem, agora já um idoso, um senhor, que ele não tinha medo de avançar. Se havia uma terra para ser conquistada, Caleb queria avançar. Ainda terra para se conquistar? Vamos avançar. Deixa eu ler para você o que aconteceu quando ele tinha 40 anos. Coloca o texto para mim de Números, capítulo 13. Abre a sua Bíblia em Números 13. Para você entender melhor a situação. Números 13, versículo 1 e versículo 2. Olha o que o texto diz. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Olha Deus prometendo que vai dar. Ele diz, olha, envia homens a terra que eu vou dar para vocês. Olha Deus prometendo. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. O que foi que Deus disse? Que ia dar uma terra. E disse, envia de cada tribo um homem. Agora põe para mim o versículo 25. Do versículo 25 em diante, o texto diz, ao cabo de 40 dias, Caleb junto com outros voltaram de espiar a terra. Versículo 26.
caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela, é uma terra boa. Versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Olha, guarde esse nome. Filhos de Anak. Aí o texto continua dizendo: os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente, Caleb, certamente prevaleceremos contra ela. Olha a fé de Caleb. Por que o texto diz que ele fez calar o povo? Porque o versículo anterior, o povo estava dizendo assim: o povo que habita lá é muito poderoso. Já era uma palavra assim de medo. É um povo que são filhos de Anak. Filhos de Anak, irmãos, são gigantes. São gigantes naquela época. O povo estava dizendo: olha, o povo de lá é muito poderoso, a terra é boa. A gente veio de lá, a terra é boa, mana leite e mel, mas quem mora lá é um povo muito poderoso. Então Caleb faz calar esse povo aí, que está falando, dando medo no povo, e diz: olha, subamos, porque a terra será nossa. Versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Versículo 32. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Olha aí os gigantes. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak. Olha o nome que eu falei para você, guarde o nome, filhos de Anak. São descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha aí, o povo esqueceu que no versículo 2, Deus tinha dito: subam a terra que eu vou dar a vocês. Sabe quando Deus diz para você: eu vou te dar, mas você encontra um obstáculo, um gigante, e você diz: eu não vou conseguir. É tipo isso. Como é que o povo está dizendo que não vai conseguir, se Deus disse que ia dar, irmãos? Se Deus disser que ele vai dar, ele vai? Se Deus disser que ele vai dar, ele vai? Tem gigante que vai impedir isso, irmãos? Olha o que diz a continuidade do texto. Eu vou pular porque a história é muito grande. Vai para mim para o capítulo 14 agora, versículo 6. A palavra agora de Caleb. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Josué e Caleb estavam lá. Eles foram espias. Quando ele viu o povo dizendo essas barbaridades, eles rasgaram as vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nula dará terra que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, irmãos. Versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Olha a palavra de Caleb. E no versículo 20 agora, põe para mim o versículo 20. Olha a continuidade da história para você entender. Tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Ó Deus dizendo para Josué não, é para Moisés: segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Versículo 21. Porém, olha Deus, olha o que Deus disse: tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor,
nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Versículo 23. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Versículo 25. Ora, os amalequitas, olha aí, e os cananeus habitam no vale, mudai amanhã de rumo. Olha o que Deus está dizendo. Esse povo habita no vale, a terra lá era no vale. Aí Deus diz, agora, amanhã, mudem de rumo e caminhem para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Sabe o que Deus disse aqui, irmãos? Deus disse assim, olha, já que vocês estão duvidando, eu disse que ia dar. Vocês estão dizendo que é impossível vencer aquele povo. Nenhum de vocês vai ver essa terra. Caleb, a sua descendência vai possuir. Mas nenhum. Até quando todos morrerem, somente a próxima geração vai pisar nessa terra. Enquanto tiver um vivo, não entra. Aí Deus diz para Moisés, olha, eles habitam no vale, a terra é no vale. Mudem de rumo agora e vão para o deserto. E o povo vai-se embora agora para outra direção, que não é mais a direção da terra. Os irmãos estão entendendo? Para outra direção, deserto. Olha a continuidade do texto. Versículo 39 agora. Quando Moisés, eu não li a história toda porque é muito grande, mas quando Moisés diz para o povo que Deus agora vai castigá-los, que eles não vão entrar na terra, que enquanto estiverem vivos nenhum verá, que o povo só vai possuir a terra quando todos estiverem mortos. Aí o povo se arrepende. Aí o povo fica com medo de Deus. Aí o povo quer voltar atrás. E olha o que acontece, versículo 39. Falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo, eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Olha o que o povo fez, o povo se arrependeu. O povo foi para o cume do monte e disse, agora sim, nós nos arrependemos, nós agora vamos, agora a gente vai possuir, agora a gente vai ao lugar que o Senhor prometeu, agora a gente vai lutar. Olha o que continua dizendo, 41. Porém Moisés respondeu, por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Moisés disse, agora não adianta mais. Agora não vão mais, porque agora Deus já disse para não ir. Agora Deus já disse para a gente ir rumo ao deserto. Sim ou não, irmãos? Deus já disse agora, ó, vão para o deserto. A chance vocês perderam. A chance de possuir a terra já foi. Vocês não creram, vão para o deserto. Aí o povo se arrepende. Não, a gente vai agora. Não, agora mais não. Não subam, porque vocês serão feridos diante dos vossos inimigos. Versículo 43. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e vocês cairão à espada. Pois uma vez que vos desviaste do Senhor, agora o Senhor não será mais convosco. Versículo 44. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cimo do monte. O que o povo fez? Desobedeceu. Moisés disse, não vão. Deus não está com vocês mais. Deus não vai mais abençoar. Vocês vão morrer. E eles foram. Tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca do Senhor e Moisés, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio de Israel. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Eles foram para a guerra sem a arca do Senhor, sem a Moisés, sem a presença de Deus. A arca do Senhor era a presença de Deus. Eles foram sozinhos. A desobediência é tão grande que eles se atreveram a ir para a guerra sem Deus. E o versículo 45 termina dizendo assim, ó, então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Sabe o que isso quer dizer? Morreram tudo.
estou dando um resumo da história, porque se eu fosse ler tudo aqui, não dava tempo. Você entende o que aconteceu? Deus disse que ia dar uma terra. O povo disse, é impossível a gente conquistar. Como assim é impossível? Deus não disse que ia dar. Caleb disse, vamos lá. O povo disse não. Deus ficou muito triste com a situação e disse, agora vocês não vão mais possuir. Enquanto tiver um de vocês vivo, vocês não vão entrar, agora vocês vão para o deserto. E você conhece a história. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, rodando para lá e para cá. Por quê? Porque não tiveram coragem. 40 anos para conquistar a terra. Depois que morreram todos que estavam vivos nessa época, somente Josué e Caleb vivos. Aí agora a gente volta para o texto de Josué, capítulo 14, versículo 6, o texto que nós lemos, que é quando Caleb chega para Josué e diz, você lembra, você estava lá quando Moisés me deu aquela terra. Agora eu peço permissão para tomar posse. Toda aquela geração tinha morrido, só tem Josué e Caleb daquela época. Veja o que Caleb, irmãos, desde o início ele queria avançar. Mas os demais ficaram tristes, tiveram medo e ficaram tristes com o castigo de Deus, tentaram avançar, se redimir, mas não adiantava mais. Meus irmãos, se nós queremos ver a nossa pátria para Cristo, nós precisamos de mais homens como Caleb. Mais pessoas como Caleb. Pessoas que não temem avançar. Precisamos, inspirar. Nós precisamos incentivar. Nós precisamos desafiar a igreja a assumir o papel de avançar. Nós precisamos ser essa geração de Caleb que não se acomoda, que não teme os gigantes, que segue conquistando novos territórios para o reino de Deus. E o primeiro ponto que eu queria falar para você hoje é que avançar é não esquecer as promessas de Deus. Repita comigo, avançar é não esquecer as promessas de Deus. Olha em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, você conhece o texto. Há uma promessa contida nesse texto. 2 Crônicas 7, 14 diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há uma promessa aqui, irmão. Que se nós buscarmos o Senhor, nos humilharmos, orarmos, nos convertermos, o Senhor será o Senhor da nossa nação. Avançar e não esquecer as promessas de Deus. É promessa do Senhor, irmãos, que Ele sarará a nossa terra. Olha, nós vemos em Caleb, que mesmo 45 anos depois, ele não se esqueceu das promessas de Deus. O texto diz, 45 anos depois, Caleb diz, no versículo 9, Josué 14, 9, ele diz, então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente. Caleb não esqueceu, irmãos, da promessa. Caleb não esqueceu que aquela terra era dele por promessa. Caleb não esqueceu a promessa que está lá em Números capítulo 13, versículo 2, que Deus disse que ia dar. Ah, pastor, mas já passaram 45 anos. E Deus disse que vai dar. Se Deus disse que vai dar, irmãos, pode passar 250 anos. Ele vai dar. Há algo que Deus disse para mim que ia me dar, que eu já espero há 17 anos. Mas Ele vai dar ou não, irmãos? Vai dar. Fazem 17, irmãos. Eu podia dizer, vai dar mais nada. Vai dar, irmãos. 45 anos depois, Caleb ainda lembra da promessa. Ele não esqueceu da terra. Ele diz, gente, é aquela terra.
Josué, deixa eu possuir ela, porque Deus prometeu que ia me dar. Nós não podemos esquecer a quem nós servimos, irmãos. Nós não podemos esquecer as promessas de Deus. Nós não podemos esquecer o nosso chamado de ir pregar. O ide que é para nós. Nós não podemos esquecer que Deus é poderoso. Em Efésios capítulo 3, versículo 20. O texto diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder opera em quem, irmãos? Em nós. Deus é poderoso para fazer, e eu não esqueço essa promessa. Infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, conforme o poder que opera em nós. Nós não podemos esquecer o Deus que nós servimos. E é segundo o poder que atua em nós. Irmãos, quem quer avançar, guarda no coração as promessas que recebeu. Se nós queremos conquistar nossa pátria para Cristo, nós precisamos guardar essa promessa. Em segundo lugar, irmãos, avançar. Além de ser não esquecer as promessas de Deus, avançar é olhar para Deus e não para os desafios. Diga comigo, avançar é olhar para Deus e não para os desafios. Irmão, se nós formos olhar para o desafio, está longe da gente alcançar a promessa aqui, ó, minha pátria para Cristo. Existem muitos lugares não alcançados. 2.265 ou 62, não me lembro mais, municípios para alcançar. 160, se eu não me engano, etnias. Se nós olharmos para o tamanho do desafio, nós vamos dizer, meu irmão, a gente não vai alcançar não, nessa geração não. Talvez só daqui a 45 anos. Mas eu vou dizer como Caleb disse, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará, irmão. Ainda nesse tempo, nessa geração, nós ainda estaremos vivos para ver. Porque a palavra diz, se o Senhor que se chama, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados, sararei a terra. Pode ser nessa geração, irmãos. Eu quero estar vivo para ver. Eu quero estar vivo para ver, então vamos avançar. Nós fomos chamados para avançar. Avançar é olhar para Deus e não para os desafios. Meus irmãos, Deus é maior que o gigante. O nosso país é um país gigante. Se eu olhar para o tamanho do meu país, que é gigante, eu vou dizer, o Brasil é um gigante. Tem como não? Deus é maior do que o nosso Brasil gigante. Caleb não olhou para o gigante. Caleb não olhou para o gigante nem antes, quando tinha 40. Está lá em Números 14, 9, conforme nós lemos. Olha o que diz Número 14, 9. Ele diz assim, ó, quando ele olha para o gigante, ele diz assim, ó, para os gigantes, tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não temam o povo desta terra. Porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não tem mais. Caleb não está vendo gigante nenhum. Ele está vendo uma padaria. É tudo pão ali, a gente vai devorar. Nem antes nem depois, em Josué, no capítulo 15, versículo 13, olha o que diz agora Josué 15, 13. Caleb no capítulo 14 pede a Josué o direito de conquistar a terra. Nós lemos o texto, por exemplo, volta aí, Josué 14, 13. Josué 14, 13. O texto diz assim, ó, Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom e a herança. Quando a gente lê esse texto, a gente diz assim, pronto, só faltava dar. Josué deu a Caleb. Irmãos, se você for ler o texto, você vai entender que a terra não estava conquistada. Os mesmos gigantes ainda estavam lá, 45 anos depois. Quando o texto diz que Josué deu a Caleb, ele diz assim, tá, é sua, pode ir lá conquistar. Agora está Caleb com 85 anos de idade. Quem tem 85 anos de idade aqui, levanta a mão. Está Caleb agora, 45 anos depois, 85, dizendo, nós vamos conquistar.
45 anos depois. Olha o que o texto diz, Josué 15, de 13 a 19. A Caleb, filho de Jefoné, Josué 15. Porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebron. Este Arba era pai de quem? De Anak. Anak é os Anaquins, os gigantes. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai. Irmão, 3 gigantes. Caleb sozinho expulsou. Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Versículo 15. Subiu aos habitantes de Debi, cujo nome dantes era Kiriat Sefer. 16. Disse Caleb, quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apiou do jumento. Então Caleb lhe perguntou, o que deseja? Versículo 19, respondeu ela, dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fonte de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Irmãos, Caleb com 85 anos de idade, estava indo matar gigante para conquistar a terra. 85 anos de idade. A terra ainda não tinha sido conquistada e ela ainda estava habitada por gigantes. Caleb não era, irmãos, especialista em matar gigante, não. Mas Caleb conhecia o Deus que derruba gigante. Nós não somos aqui especialistas em gigantes, mas nós conhecemos o Deus que derruba gigante. Não há desafio gigante, não há problema gigante diante do Deus do impossível. Nós não devemos olhar para o tamanho do desafio, mas olhar e confiar em nosso Deus. Avançar é olhar para Deus e não para os desafios. Avançar é não esquecer as promessas de Deus. Em terceiro lugar, irmãos, avançar é não desanimar diante das limitações. Diga, é não desanimar diante das limitações. Olha, Caleb tinha 85 anos, 45 anos depois, Caleb tem a mesma fé, a mesma força, a mesma vitalidade. Olha o que diz Josué 14:11. Agora com 85 anos de idade, ele diz assim, ó, estou forte ainda, Josué. Hoje, como no dia em que Moisés me enviou, quando eu tinha 40, hoje eu tenho 85, eu ainda estou forte do mesmo jeito. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate. Tanto para sair a ele como para voltar. Ele está dizendo, eu vou sair, vou combater e vou voltar. Olha a fé de Caleb. Não desanimar diante das limitações, irmãos. Caleb, aos 85 anos, ele ainda quer conquistar montanhas. Ele ainda quer conquistar mais terra para o Senhor. E ele faz isso. Aos 40 anos ele queria ter ido e não pôde, porque o povo não teve coragem. Aos 85 ele ainda anseia por ir. Ele está louco de vontade de ir. Ele pede permissão dizendo, deixa eu ir. Ansioso. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? É que não há desculpa para a gente não fazer. Não há desculpa para a gente não avançar. Quantos anos você tem? Você já viu um homem de 85 anos ir para a guerra? Nós não podemos desanimar diante das limitações, irmãos. Qual a sua limitação para fazer? O que nos impede de avançar, irmãos? Olha, a nossa convenção tem 2 carretas, parece que estamos adquirindo a terceira, se eu não estiver enganado. Nós temos 3 carretas missionárias, se eu não estiver enganado. Ou é 2 e vai adquirir a terceira. Uma carreta no Nordeste, uma carreta no Sul. Levando assistência social e a palavra de Deus aos lugares mais remotos. O que nos impede de ter 50? O que nos impede, irmãos, de ter 50? Nós temos 2 barcos missionários, se eu não estiver enganado. 2. O que nos impede de ter 80?
Nós temos ali algumas unidades da Cristolândia, talvez umas 30. O que nos impede de ter 100 espalhados no Brasil todo? Os desafios são enormes, irmão. Mas nós não devemos olhar para as limitações. Nós vamos fazer. Nós vamos fazer, irmãos. Amém? E como é que a gente vai fazer, irmãos? É indo, é ofertando, é orando, é participando da campanha, é aumentando esse alvo, irmãos, que já tem 4 anos que eu estou aqui, o alvo é 3.000. Vamos aumentar para 5, para 7, para 10, para 12, para 15, para 20. Ainda há muita terra para ser alcançada, irmãos. 2 barcos missionários não vai levar Jesus para o Brasil todo, não. A gente precisa de 40. 3 carretas também não leva, a gente precisa de 80. Mais trabalhos, mais projetos. Você entende isso? Nós precisamos avançar e não é olhando para a limitação da gente, não. O que nos impede de avançar, irmãos? Aqui perto de nós há municípios não alcançados. Há municípios aqui sem nenhuma presença cristã, não vou nem dizer evangélica. O que nos impede de fazer o trabalho e ir lá? Talvez Caleb podia ter dito assim, olha, Josué, me perdoe, mas naquela época eu até iria. Mas hoje eu já tenho 85 anos. Tá mais não, filho. 85 anos, eu vou enfrentar gigante. Eu com 40 eu tinha ido. Mas agora não dá mais não. Eu tenho 85, manda outro. Caleb queria conquistar a terra, irmão. 85 anos, ele tinha mais coragem do que o jovem de 20. Ele dizia, Deus disse que ia me dar, eu vou querer. Você entende isso? O que nos impede, irmãos? Deus está procurando uma geração de Calebes que não colocam a culpa em suas limitações. Às vezes a gente coloca a culpa na limitação da gente. A gente diz assim, oxe, não dá para ir não. Eu já estou velho, eu estou cansado, eu estou com sono, trabalhei muito. Ah, pastor, não posso contribuir com a campanha não, eu ganho pouco. Ah, pastor, não dá não. Ah, não dá para vir orar por missões. Não dá para a gente participar não. Não para, a campanha não para, é o ano todinho. Tem que dar um mês de folga para a gente. Irmãos, essa é a desculpa da gente. Caleb com 85 anos queria conquistar a terra. Caleb não tem medo de avançar. Caleb poderia ter se acovardado, perdido a fé. Caleb poderia ter dito que não dá mais para ele. Caleb não colocava a culpa em suas limitações. Nós também não podemos deixar de avançar, nós precisamos incentivar, inspirar, desafiar a igreja a avançar, conquistando novos territórios para o reino de Deus. Lembrem do que eu estou falando. Ainda esse ano, nós temos um desafio que eu vou trazer para a igreja. Já falei isso em outra mensagem. Daqui para o fim do ano, eu vou trazer para a igreja um desafio para a gente avançar. Já está certo o que eu estou falando, só que não está no tempo certo de eu dizer. E nós teremos a oportunidade de avançar, falando do reino de Deus aqui na região. Em quarto e último lugar, irmãos, eu sei que a hora avança, mas em quarto e último lugar eu vou dizer para você, avançar é se dispor, é dizer eu vou. Diga, avançar é se dispor, é dizer eu vou. Você vai. Olha, avançar, irmãos, é tomar iniciativa, é dizer vamos, é participar, é se envolver, é se voluntariar. Essa semana, acho que foi essa semana, ou se não foi a semana passada, eu coloquei no grupo da igreja lá. Nós temos vários trabalhos em nossa convenção, irmão. Se você nunca entrou no site da Junta de Missões Nacionais, procure na internet, Junta de Missões Nacionais. Entre no site, você vai ver. Nós temos o Voluntário Sem Fronteiras. O Voluntário Sem Fronteiras acontece durante o ano todo. Você pode se voluntariar para ir para várias regiões do Brasil falar de Jesus, participando de um trabalho.
Essa semana eu coloquei ali o Radicais, o projeto Radicais. Você pode ser um radical de 1 ano num trabalho, dedicando 1 ano ou 2 anos. Se você for solteiro, se você for casado, você se cadastra, você se inscreve. Você pode se voluntariar para trabalhar com surdo, para trabalhar com criança, para trabalhar no Pantanal, para trabalhar na floresta amazônica, para trabalhar no Nordeste, no sertão. Irmãos, o que mais tem é a oportunidade. Avançar é se dispor a dizer eu vou. Em Josué capítulo 14, versículo 12, Caleb tem 85 anos, ele podia dizer, olha, eu não vou não, mas vou mandar meus meninos. Vou mandar meus filhos, vou mandar meus netos, vou mandar meu genro, vou mandar os cunhados. Eu estou muito velho, mas a minha família vai, a minha casa vai. Caleb disse, vou não, eu vou, não vou mandar ninguém não. Quem vai sou eu, Josué, deixa eu ir. Claro que o povo foi junto com ele, mas ele foi. A missão não acaba enquanto houver povos que não ouviram falar de Cristo, irmãos. Enquanto houver povos que não ouviram falar. Enquanto houver municípios onde não tem presença evangélica. Enquanto houver pessoas que não ouviram falar de Cristo, a missão não acabou, não. É o que Caleb está vendo aqui. Enquanto a terra não for conquistada, que Deus disse que ia dar, enquanto a terra não for conquistada, a missão não acaba. Nós precisamos responder ao chamado missionário, talvez seja indo, talvez seja ofertando, sustentando, talvez seja orando, talvez seja mobilizando a igreja. Nós precisamos, irmãos, ocupar os espaços vazios, os vazios missionários. Tem lugares que não tem missionário. Espaços vazios sem a presença. Olha, nós precisamos revitalizar igrejas. Nós precisamos implantar igrejas. Mas como a gente vai implantar novas igrejas? Irmão William, como nós vamos implantar igrejas? No mínimo aí mais 2.000 igrejas. Se não tiver pastor para pastorear essas igrejas. Se não tiver líderes, se não tiver missionários, se não tiver músicos, se não tiver levitas, se não tiver diáconos, se não tiver obreiros. Como a gente vai fazer isso, irmãos? Como é que a gente vai alcançar a pátria para Cristo e abrir uma igreja em cada município, que essa é a ideia, se não tem gente? Nós precisamos nos dispor. Jovens que queiram ser pastores, pessoas, homens, mulheres que queiram ser missionários, pessoas que queiram abraçar a obra para cuidar de gente. E dá trabalho cuidar de gente, mas é para isso que a gente está aqui. Avançar é se dispor, é dizer eu vou. Nós precisamos nos envolver com campanhas, irmãos, missionárias. Mas não adianta ter o dinheiro para abrir as igrejas. Ter o dinheiro para avançar e não ter gente para botar lá. Olha, Deus procura Calebes, irmãos, que estão prontos para avançar. Caleb estava pronto, só esperando a permissão. O Brasil ainda precisa ouvir a mensagem de que Jesus transforma. E nós não podemos continuar salvos, sentados e satisfeitos. Nós precisamos nos levantar para conquistar. Você precisa se levantar. Deus conta com você também. Diga, eu preciso me levantar. Não precisa vir ninguém do São Paulo, dos Estados Unidos, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina pregar aqui não, gente. Tem igreja aqui ou não tem? Nós podemos fazer isso. Como cristãos, nós precisamos, irmãos, renovar o nosso compromisso missionário, entregando o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos recursos, talvez até entregando a nossa vida para que outras pessoas conheçam a Cristo. Amém? Avançar, irmãos, é lembrar, é não esquecer as promessas de Deus.
Avançar é olhar para Deus e não para os desafios. Avançar é não desanimar diante das limitações. E, acima de tudo, avançar é se dispor e dizer: eu vou. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, nós vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos move e nos desperta. A tua palavra reacende a chama no nosso coração e o entendimento de que nós precisamos avançar. Queremos estar vivos para ver o governo do Senhor sobre a nossa nação. Minha pátria para Cristo é o nosso desejo, Pai. Que esse desejo seja um desejo real, latente em nosso coração. E que nós possamos, além das nossas limitações e dificuldades, mover o nosso coração e os nossos recursos e tudo que temos em prol deste objetivo, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Perdoa-nos, Senhor, pelo nosso comodismo, pelas nossas desculpas esfarrapadas, e nos move na direção deste objetivo. Queremos, Pai, não só alcançar esse alvo, mas superá-lo, dobrá-lo, triplicá-lo, quadruplicá-lo e todos os alvos que se seguirão. Queremos também, Deus, que o Senhor nos levante, Deus, neste lugar, para continuar avançando na expansão do Teu reino aqui em Bimirim. Move o nosso coração, faz dessa igreja um celeiro de missionários, de pastores, de levitas, de adoradores. Daqui sairão muitos e muitos homens e mulheres para a Tua obra, e aqui também será um lugar de refúgio e de uma casa de recebimento para estes obreiros que vêm até a nossa terra falar do Teu amor e da Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém.